Olá a todos meus irmãos, olá a todos os professores. Estamos em mais um subsídio para a nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que a nossa lição tem como tema relacionamentos tóxicos em contraste com o verdadeiro relacionamento com Jesus. E nós, meus irmãos, chegamos neste domingo ao fim de mais um trimestre e ao fim desta revista. E a lição que vai concluir toda a nossa reflexão é a lição de número 13, que o título é Jesus e a Igreja, um relacionamento sacrificial e santo. O nosso texto-chave está em João, capítulo 17, o verso 24, que diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Os objetivos que nós, como professores, temos que chegar ao final da aula são, primeiro, refletir sobre o sacrifício do noivo, o sacrifício de Jesus. Segundo, entender como Cristo ele nos melhora. E, por fim, refletir sobre as lições deixadas por Jesus para um relacionamento. A leitura bíblica base está em Romanos, capítulo 13, do verso 21 ao verso 26. Farei a leitura aqui rapidamente para os irmãos, me acompanhem. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que é em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para a propiciação mediante a fé pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas, no presente, demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, meus irmãos, lembrando que a nossa revista e a revista deste trimestre, esta lição, ela foi dividida em 3 blocos, né? Relembrando, o primeiro bloco, nós refletimos e discutimos sobre os relacionamentos abusivos e os relacionamentos tóxicos, e nós refletimos nos nossos relacionamentos, digamos que nos relacionamentos particulares. Então nós discutimos sobre esses relacionamentos abusivos, como eles se dão nos relacionamentos de amizade, como que esses relacionamentos abusivos e tóxicos eles se dão em um relacionamento de namoro, em um relacionamento de noivado, em um relacionamento no casamento. Nós vimos também, discutimos como eles se dão no relacionamento familiar. Quer dizer, nós refletimos e descrevemos os relacionamentos abusivos nos mais diversos tipos de relacionamentos que nós e os nossos jovens constroem ao longo da sua vida. E nós discutimos algumas características desses relacionamentos abusivos. Por exemplo, em uma determinada aula, nós discutimos sobre a falta de diálogo em um relacionamento abusivo, em um relacionamento tóxico. Não há diálogo, não há uma conversa. Uma pessoa apenas, o abusador, que fala, que sempre está com a razão. O outro não tem a oportunidade de falar. Há uma falta também nos relacionamentos abusivos da autenticidade. A pessoa que é abusada nesse tipo de relacionamento, ela não pode ser quem ela é, mas ela tem que ser o que a outra pessoa quer que ela seja. Ou seja, ela não pode ser autêntica. Então, este foi o primeiro bloco. O segundo bloco da nossa revista, nós discutimos sobre os relacionamentos abusivos, digamos que estruturais. Então, nós conversamos com os nossos jovens, discutimos e problematizamos esses relacionamentos, digamos que estão na estrutura de toda a sociedade. Então, nós discutimos sobre o racismo, nós discutimos sobre a violência contra a mulher. São relacionamentos abusivos e características de relacionamentos abusivos que são estruturais. E nós discutimos também. Quando nós chegamos agora no último bloco da nossa revista, nós estamos propondo aos nossos jovens uma reflexão para descrever e para entender como que se dá um relacionamento oposto
a esse relacionamento abusivo e a esse relacionamento tóxico. Então nós estamos discutindo agora e estamos vendo como que se constrói e quais são as características de um relacionamento saudável. Acabei de fazer aqui uma recapitulação de toda a nossa revista, do fio condutor da revista. Eu sugiro que o irmão, que o professor, faça isso em sala de aula, porque nós sempre precisamos estar interligando as lições e mostrando aos nossos jovens o fio condutor e a lógica e o que nós estamos estudando para que possamos compreender, de fato. Então, neste último bloco, nós, na lição de número 11, nós caracterizamos um relacionamento saudável, primeiramente, com a igualdade. Nós utilizamos a trindade, a relação da trindade, Jesus, Deus Filho, Deus Pai e o Deus Espírito Santo. E nós descrevemos esta relação e nós identificamos que uma característica deste relacionamento que é perfeito, que é saudável da trindade, nós descrevemos que a característica é a igualdade e o respeito. Há nessa relação igualdade. E nos nossos relacionamentos, nos relacionamentos que os jovens eles constroem, eles devem buscar um relacionamento que tenha igualdade, que neste relacionamento haja igualdade e haja respeito. Na lição de número 12, nós utilizamos o relacionamento de Jesus com os discípulos para descrevermos uma outra característica, que é a característica da confiança, da transparência. Nós vimos que Jesus confiava em seus discípulos a ponto de revelar mistérios, a ponto de se revelar aos seus discípulos. Então nós propomos aos nossos jovens que nos relacionamentos deles, eles devem estruturar e construir com confiança, com transparência. Um relacionamento onde não há confiança, um relacionamento onde não há transparência é um relacionamento tóxico. E por fim, nós vamos agora refletir sobre a relação de Jesus com a igreja. E nós vamos escrever duas características que há neste relacionamento que necessariamente precisa também ter nos nossos relacionamentos e nos relacionamentos dos nossos jovens. O primeiro ponto a se destacar é que a Bíblia ela vai descrever, e quando ela vai falar e descrever sobre a igreja, falar sobre a igreja, ela se utiliza de várias comparações, digamos assim, de metáforas, para que nós possamos entender o que é a igreja e qual é o objetivo da igreja. E uma dessas imagens que a Bíblia descreve a igreja é a imagem da noiva. Na Bíblia, a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. Então, o que há nesta relação é que a igreja ela está se preparando para encontrar o noivo, para, enfim, viver com o noivo e para sempre e eternamente com o noivo. Então, a igreja é a noiva de Cristo que está nesta preparação para chegar e se encontrar com o noivo. Agora, o texto que nós lemos é o texto de Romanos, capítulo de número 3, que Paulo, ele vai dizer, e ele está dizendo aos irmãos romanos, aos irmãos de Roma, que todos estavam destituídos da glória de Deus. Por quê? Porque todos pecaram. Ele se utiliza do salmista dizendo, olha, não há nenhum justo sequer. Não há quem possa dizer assim, olha, eu estou pronto, eu estou preparado, olha, eu sou santo, eu sou justo. Não há. É isso que Paulo está dizendo. Não há nenhum justo sequer. Todos pecaram e todos estão, o quê? Separados de Deus, separados de Cristo. Estão destituídos da glória de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Essa é a boa nova de Jesus. Qual que é a boa nova de Jesus? Nós estávamos destituídos da glória de Deus, nós estávamos separados porque nós pecamos, porque nós somos pecadores. E Jesus veio trazer exatamente a boa nova, dizendo que, olha,
vocês estavam separados, mas eu vim me sacrificar para que esta separação não possa existir mais. E para que este encontro da noiva e do noivo venha existir e venha acontecer. Este é o Evangelho e esta é a boa nova proclamada pelos apóstolos e por Cristo. Cristo, o noivo, ele se sacrifica em nome da noiva para que possa haver este encontro. Então, a primeira característica que a gente vê no relacionamento de Jesus com a igreja é a característica do sacrifício. É a característica de que, quando a gente olha para Jesus, o que nós vemos é o sacrifício de Cristo por nós. Ele veio até o mundo, ele, como diz Filipenses, se despiu de sua glória, fez-se servo, aniquilou as suas forças e ele se entregou por nós. Jesus mesmo, ele disse que, olha, ninguém tomou a minha vida, ninguém toma a minha vida, mas eu a dou. Então, a primeira característica desta relação é a característica do sacrifício, é a característica da doação. E quando eu leio este ponto aqui da lição, eu lembro de que há 3 formas de caracterizar o amor. A primeira forma, ela é descrita por Platão, que nós dizemos até hoje que é o amor platônico, que é o amor eros. Platão, ele vai dizer que o amor, meus irmãos, ele é o desejo. Amar é desejar aquilo que não se tem. Então, quando você não tem algo e você deseja, então você ama aquela coisa. Por quê? Porque você não a possui, porque você não a tem. Então você deseja, então você ama aquela coisa que você não tem. Se você deseja um carro e você não tem aquele carro, então você ama aquele carro. Agora, quando você consegue as condições e compra aquele carro e consegue aquele carro já não é mais desejo. Então ele deixa de ser amor. Você já não ama mais o carro. Por quê? Porque agora você possui o carro. Para Platão, o amor é este desejo. É desejar aquilo que lhe falta. E quando você conquista o que lhe falta, então você já não ama mais. É o amor eros. É o amor do prazer. As pessoas amam aquilo que elas desejam, aquilo que elas não têm. E quando elas têm, passa-se o amor. Mas Aristóteles, ele vai construir ele vai descrever, ele vai caracterizar um outro tipo de amor, que é o amor alegria. Alegria pelo que se tem. Aristóteles está dizendo assim, olha, Platão está dizendo que o amor é desejar aquilo que não se tem. Mas na verdade o amor é se alegrar com aquilo que se tem. Então ele chama o amor de filia. É a alegria pelo aquilo que você tem. Se você desejou um carro e você conseguiu o carro, você ama aquele carro pela alegria. Você sente alegria por ter aquele carro. Então, aquele carro é um objeto do seu amor. Você ama aquele carro porque você sente alegria por ter aquele carro. Mas aí, nós vemos Jesus trazendo um novo e um outro conceito de amor e um conceito mais excelente. Porque a Bíblia vai dizer em 1 João 3,16, nisto conhecemos o amor. Como que a gente pode conhecer o amor? O que é o amor? João está dizendo. Olha, nós conhecemos o amor porque Cristo deu a sua vida por nós. O amor, então, é a doação. Amor é sacrifício. E o amante, quer dizer, a pessoa que ama, ela se deixa. Ela se sacrifica em prol do amado. Quer dizer, para Platão, aquilo que é amável, aquilo que as pessoas amam, que elas desejam, é para o benefício dela mesma. Eu desejo um carro, eu amo um carro. Por quê? Porque o carro vai me fazer bem. Agora, o amor de Cristo não. O amor de Cristo, ele inverte. Nós amamos e quando nós amamos de verdade alguém, nós então nos sacrificamos para o bem desta pessoa. Quem ama de verdade se doa e vive para que o outro venha realmente se sentir bem. O amante, ele só pensa no seu amado e ele quer se doar pelo bem do seu amado. Ele quer se alegrar para o seu amado.
Então, a relação de Jesus e a igreja, ela é construída neste amor, no amor sacrificial. Jesus, quando ele se doa, quando ele sacrifica, quando ele se dá por nós, ele está pensando justamente em nós. E é por isso que ele nos ama. É por isso que João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O amor, então, é doação. O amor, então, é sacrificial, porque ela está pensando no outro. Ela deixa de pensar em si para pensar no outro. Em uma relação tóxica, em uma relação de abuso, não existe esse sacrifício, não existe essa doação. O que existe é uma relação que é construída para o bem próprio. Por que eu me relaciono com tal pessoa? Porque ela pode me dar algo. Porque eu sou amigo dessa tal pessoa? Porque ela me faz bem. Por que você gosta de tal pessoa? Pô, porque essa pessoa é muito gente boa. Porque essa pessoa me ajudou quando eu estava mais necessitado. Porque essa pessoa não se esqueceu de mim. Quer dizer, é sempre colocando ela mesma no centro da relação. Ela começa um namoro pensando, essa pessoa aqui me faz feliz. Né? Ela quer casar, por quê? Por que você quer casar? Olha, porque ela me faz feliz, eu sou uma pessoa contente, com ela eu vivo dias de alegria, com ela eu dou risada, ela me entende, ela é companheira, mas é sempre se colocando no centro. Esta é uma relação que tende a ser uma relação tóxica e que pode ser uma relação tóxica. Em uma relação tóxica, só uma pessoa sacrifica, só uma pessoa se doa. Né? Então, num relacionamento de namoro, uma pessoa abusada, ela está em constante doação. Ela sempre está pensando no outro, ela sempre está se doando. Mas o abusador, ele não se sacrifica. Não há sacrifício da parte dele. Ele acha que ele não precisa se sacrificar. Então, ele sempre tem as razões dele para não sacrificar. Se a pessoa amada pede algo para ele que ele não quer fazer, não passa pela mente dele a possibilidade dele se sacrificar pelo outro. É uma relação tóxica. A mesma coisa é na relação de amizades, qualquer outro tipo de relação. Nós precisamos descrever estas coisas e mostrar para os nossos jovens que esse tipo de relação onde não há doação, onde não há sacrifício, é uma relação tóxica. E não é a relação que Deus deseja para nós. Porque não é uma relação onde realmente Deus está. Deus está nesse tipo de relação onde há doação, onde há sacrifício. Porque foi isso que Ele fez por nós. Ele se doou, Ele se sacrificou. A primeira característica, então, de um relacionamento saudável é a doação, é o sacrifício. Eu me relaciono com a pessoa pensando nela. Eu sou casado com a tal pessoa para fazer ela feliz, para me doar a ela, para ser alguém bom para ela. Eu sou amigo de tal pessoa, sim, porque ela é legal, sim, porque ela é gente boa, sim, porque ela é alegre, enfim, por várias outras características, mas eu sou amigo dessa pessoa e se eu sou verdadeiramente amigo dessa pessoa, então eu quero o bem desta pessoa. Eu sou amigo dela para fazê-la bem, para fazê-la melhor. E esse tipo de relação é uma relação saudável, porque ela é construída no amor de Cristo. Um amor sacrificial e um amor que se doa. É por isso que João, ele vai dizer lá em sua carta, a primeira carta também, que, olha, não amemos de palavras. Por quê? Porque amor, irmãos, amor é serviço, amor é prática, amor é doação, amor é sacrifício. Amor não são palavras, amor não são simplesmente palavras bonitas que nós falamos, olha, eu te amo, e a gente pode escrever poesias e grandes poesias, lindas e maravilhosas, mas isso não é amor. O amor é no dia a dia, na doação, quando nós estamos dispostos a se doar para o outro, quando nós estamos dispostos a sacrificar pelo outro. Aí sim há amor, aí sim um relacionamento saudável e um relacionamento à luz da Bíblia. A segunda característica que nós dizemos, que nós enxergamos nesta relação de Jesus com a igreja. A primeira é o sacrifício, a doação, é esse amor sacrificial, é esse amor de Cristo. A segunda é a característica de aperfeiçoamento. Veja, nós dizemos e começamos a nossa aula explicando e dizendo que a Bíblia ela cria uma imagem da igreja.
E uma dessas imagens é a imagem da noiva. Isto é, a igreja é a noiva de Cristo. Cristo é o noivo e a igreja é a noiva. E em um noivado há então um preparo, né? Quando as pessoas se noivam, quando as pessoas tomam essa decisão de noivar, o que elas estão dizendo é: vamos nos preparar, estamos no caminho de preparação para aquilo que realmente é valioso, para a finalidade realmente de um relacionamento, que é um casamento, que é a doação integral, que é o sacrifício integral. Então, o noivado é esta preparação. E nós vemos esta relação na relação de Deus para com a igreja. Cristo, ele é o modelo da igreja. Nós olhamos para Cristo e ele é o nosso padrão. Ele é o segundo Adão. Ele é, então, aquele a quem nós queremos ser, queremos chegar. Nós queremos ser parecido com Cristo. Nós queremos nos tornar como Cristo. Nós queremos nos tornar pequenos Cristos. Este é o nosso modelo e esta é a nossa ambição e este é o desejo e deve ser o nosso desejo. A nossa caminhada de fé, ela deve estar baseada e mediada pelo Cristo. Nós precisamos olhar para a nossa vida e os nossos jovens precisam olhar para a vida deles e se perguntar se a cada dia eles estão sendo parecidos com Cristo ou não. A nossa mediação da nossa vida é Cristo. Cristo é o nosso mediador. Isto é, nós olhamos para Cristo e olhamos para nós. E aí a gente se compara, a gente fala, olha, esse tipo de vida que eu estou tendo, esse tipo de relacionamento que eu estou construindo está me levando para perto de Cristo? Está me levando para ser alguém parecido com Cristo? São estas perguntas que não podem fazer falta da nossa vida, da nossa reflexão diária. Os nossos jovens, meus irmãos, eles precisam ter isso em mente, que a nossa comparação não é com a vida de tal influenciador, não é com a vida de tal pregador, não é... Olha, nós podemos ter inúmeros exemplos, pessoas que a gente se espelha assim, pessoas que são referência, sim, claro, mas o nosso referencial, o nosso padrão, o nosso modelo é Cristo Jesus. Isso não pode sair de nossa visão. Entre Cristo e nós não pode haver um outro mediador. Não, se Cristo falou algo e se o influenciador B falou outro algo, nós ficamos com aquilo que Cristo falou, nós ficamos com aquilo que a Bíblia falou, porque ela é a nossa mediação. Cristo é o nosso modelo. E como noiva, a igreja está neste processo que nós chamamos de santificação. Lembrando o texto do apóstolo Paulo em Romanos, que ele diz que não há nenhum justo sequer, todos pecaram. Então a noiva de Cristo, ela está neste caminho de santificação, através do Espírito Santo. Porque sozinho nós não conseguimos. Como que nós vamos conseguir ser parecido com Cristo? Como que os nossos jovens vão conseguir ter essa vida parecida com Cristo? É através de um relacionamento com o Espírito Santo. Porque é Ele quem vai, à medida, dia após dia, nos santificando. Vai convencendo a nossa mente, convencendo o nosso coração, convertendo o nosso coração, convencendo da maldade, do juízo, do pecado e lembrando das palavras de Cristo. É o Espírito Santo. Sozinho, nós não vamos conseguir. Sozinho, nós não vamos chegar. Sozinho, eu, Daniel, não vou ser parecido com Cristo nunca. Mas com o Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, eu posso. Eu posso cada dia mais ser alguém mais parecido com Cristo por meio da obra do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos aperfeiçoa. É o Espírito Santo que nos ajuda, é o Espírito Santo que nos molda. É o Espírito Santo que vem falar, olha, Daniel, nesta área da sua vida aqui, ó, você está muito longe de Cristo. Não. Você precisa ser muito mais paciente, Daniel. Você não tem paciência nenhuma e isso está longe do nosso modelo, que é Cristo Jesus. Então o Espírito Santo vai falando conosco e vai nos moldando a imagem de Cristo. No relacionamento de Jesus para com a igreja, então há este caminho de aperfeiçoamento, há este caminho de santificação,
onde o Espírito Santo age sobre a igreja. O Espírito Santo age para aperfeiçoar a igreja, para fazer com que a igreja chegue diante de Deus imaculada, para que este encontro venha a acontecer. O Espírito Santo, então, age sobre a igreja neste caminho até levá-la ao encontro do seu noivo, ao encontro de Cristo. O que nós temos nessa relação, então, é uma relação onde Cristo aperfeiçoa a sua noiva. E esta é uma outra característica linda que precisa existir nos nossos relacionamentos. Nos relacionamentos dos nossos jovens, que eles vão construir na vida e já têm construído as suas relações, tem que haver este elemento de aperfeiçoamento. Isto é, nos nossos relacionamentos, eu preciso, com as pessoas com quem eu me relaciono, eu preciso pensar que eu preciso me aperfeiçoar primeiramente, me aperfeiçoar para ser melhor para essa pessoa. E segundo, eu também posso aperfeiçoar esta pessoa. Ou seja, eu posso ajudar esta pessoa com quem eu me relaciono a se tornar alguém melhor e a se tornar alguém parecido com Cristo. Eu preciso pensar que nas minhas relações de amizade, eu preciso ajudar os meus amigos a serem iguais a Cristo. Eu não posso ser um amigo que, pelo contrário, afaste eles do caminho de Cristo. Não. Não. Eu preciso ser um amigo que ajude-os e que os incentive a ser parecido com Cristo. No meu relacionamento com a minha noiva, eu preciso ajudá-la a ser mais parecida com Cristo. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para ela. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para o meu amigo. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para os meus irmãos. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para a minha mãe. Não. Nas minhas relações, eu preciso ser uma pessoa que aperfeiçoe as pessoas. No meu ambiente de trabalho, nas minhas relações lá no meu trabalho, eu preciso construir essas relações sempre pensando de que o que eu posso agregar aqui? Como que eu posso ajudar esta pessoa? Como que eu posso abençoar esta pessoa? Como eu posso fazer com que essa pessoa se torne alguém melhor e alguém mais parecida com Cristo? De que maneira? Conversando, dialogando, fazendo ela pensar, fazendo ela refletir, falando do amor de Cristo, ensinando sobre a palavra de Deus. Como que eu posso? Esse horizonte, ele é lindo, meus irmãos. E os nossos jovens, eles precisam ter isso, nós precisamos ter isso nos nossos relacionamentos. Nós precisamos pensar que nos nossos relacionamentos tem que haver essa convergência de aperfeiçoamento. Eu preciso ajudar as pessoas com quem eu me relaciono a ser parecida com Cristo. Eu preciso ser uma pessoa que aperfeiçoe eles. Eu preciso ser, porque esta é uma característica do relacionamento saudável de Jesus para com a igreja. Jesus nos aperfeiçoa. Veja como maravilhoso é este relacionamento. Jesus diz, olha, você é minha noiva. Eu sou noivo. Mas ele não fala assim, agora se virem aí, porque vocês vão ter que me encontrar. E quando chegar o grande dia, vocês têm que estar perfeito. E se vocês não estiverem perfeitos, eu não vou aceitar. Não, não é isso. Jesus diz, olha, eu sou noivo, você é minha noiva, você é minha amada, e eu quero encontrar com vocês, quero viver com vocês. E para isso, eu vou ajudar vocês, eu vou aperfeiçoar vocês. Esta característica precisa estar presente nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque em um relacionamento tóxico, em um relacionamento de abuso, não há esse aperfeiçoamento, irmãos. O que há, muitas vezes, é o abusador sempre colocando a outra pessoa para baixo. Ela não ajuda o seu parceiro a crescer. Ela sempre faz as críticas, não uma crítica e já apresentando a solução, e já apresentando uma maneira de construir e de se tornar melhor. Não, ela simplesmente critica por criticar. Ela sempre está criticando. É a mãe que sempre olha para o seu filho, mas ela nunca consegue construir o filho, fazer com que o filho seja alguém melhor. Não, ela só quer criticar. Tudo que o filho faz, ela critica. Tudo. Só tem crítica. Esse não é um relacionamento de aperfeiçoamento.
É um relacionamento onde a pessoa ela está sempre colocando o outro para debaixo. Ela está sempre apontando os erros, mas não mostrando o caminho. Este não é o tipo de relacionamento que nós vemos em Deus e a sua igreja. Um relacionamento abusivo, não há este aperfeiçoamento. E não há este horizonte de se aperfeiçoar. O abusador não pensa assim, olha, o que eu posso fazer para melhorar? Ou o que eu posso fazer para ajudá-la a ser alguém melhor? Não. Ele fica fazendo um joguinho emocional. Né? Olha, você é desse tipo aqui, então por isso que eu não faço isso para você, porque você fez isso. É sempre esses joguinhos emocionais, esses joguinhos narcisistas. Por quê? Porque ele não está pensando na pessoa amada, ele está pensando nele. Ele não está pensando nela, na pessoa com quem ele se relaciona, na mãe, no pai, no amigo. Não, ele não está pensando no bem, ele está pensando no bem dele. Então por isso que ele critica. E ele quer que a pessoa mude, não é para a pessoa ser melhor, não é para a pessoa crescer na vida. Não, não. É para que essa pessoa possa servir ele melhor. Mas na relação de Jesus com a igreja, que a gente vê é Cristo aperfeiçoando a sua igreja. O convite, então, nesta última aula do nosso trimestre, irmãos, é mostrar para os nossos jovens que as nossas relações precisam ser construídas primeiro neste amor sacrificial e nesse amor, o amor de Cristo. Um amor que se doa. Um amor que se coloca para trás para pensar no outro. O amor onde o amado é mais importante. Não é o que ele pode me proporcionar, mas o que eu posso proporcionar a ele. As nossas relações precisam ser construídas nesse amor. É um amor difícil, porque é o amor ágape, é o amor de Deus. Como que a gente consegue amar as pessoas dessa forma? Como que nós conseguimos amar essas pessoas desinteressadamente, querendo o bem delas em primeiro lugar, sendo cheio do Espírito Santo de Deus, estando próximo de Deus, caminhando com Deus? Porque este amor é Ele mesmo. Ele é o próprio amor. Então é só sendo cheio dele que nós vamos conseguir amar as pessoas dessa maneira. A segunda característica que nós estamos apresentando, e vamos fazer os nossos jovens refletirem, é sobre essa característica do aperfeiçoamento. Nas relações deles, eles precisam ser pessoas abençoadoras. Eles precisam ser pessoas que ajudem os amigos, que ajudem a namorada, o noivo, a noiva, a esposa, o esposo, que ajudem os seus pais a serem pessoas mais parecidas com Cristo e a serem pessoas melhores. Amém, meus irmãos? Assim, nós concluímos a nossa última lição, apresentando mais duas características de um relacionamento saudável, de um relacionamento cheio da presença de Deus. Eu espero que esta aula, que este subsídio tenha te ajudado de alguma forma e eu oro para que Deus venha te usar na sua aula neste domingo, em nome de Jesus. Amém.